A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje, 24 de novembro de 2022, iremos tratar aqui na gravação do programa Direito no Ar de democracia e crise de representatividade, com o advogado e professor universitário, Dr. Robert Feitosa. Dr. Robert, querido amigo, é um privilégio recebê-lo aqui no nosso programa Direito no Ar. E como é tradicional aqui no programa, quando é a primeira vez que o entrevistado está vindo, antes da gente entrar propriamente no tema da entrevista, a gente procura conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, até para que a tua história de vida, Robert, possa servir de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Então, por gentileza, me diga, por que a advocacia, por que a docência universitária? Bom, Heraldo, eu acompanhei desde criança bastante do movimento de redemocratização do país. Eu me lembro ainda bem criança da anistia, da volta de líderes como Leonel Brizola, Miguel Arraes e outros que estavam no exílio. Convivi com alguns deles aqui no Maranhão, como Neiva Moreira. E por conta da vivência do meu pai nesse movimento, à época o MDB, que era o partido de oposição à ditadura militar, eu terminei me engajando em alguns movimentos nesse sentido, mesmo criança ainda, acompanhando figuras como o saudoso deputado Gervásio Santos, pai do agora desembargador, doutor Gervásio, acompanhando pessoas como o Mauro Bezerra, o próprio Dr. Jackson, com quem eu vinha trabalhar depois como procurador do município de São Luís, na época que ele era prefeito, e depois no estado, quando ele foi governador. E esse movimento todo terminou me levando a ver a importância da democracia. Eu morava no centro da cidade, na minha infância e adolescência, e eu lembro também muito daqueles movimentos da greve da meia passagem, da luta dos estudantes por direitos. E aí eu terminei num caminho natural na adolescência, ingressando no movimento estudantil secundarista, fui secretário-geral e depois presidente do Grêmio da escola em que eu estudava, o Colégio Dom Bosco. E nesse movimento a gente também tentou fazer a refundação da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, da UMES, que havia sido fechada nesse processo de cerceamento das liberdades. Mais adiante, na faculdade, não foi diferente. Eu fui para o DA de Direito, fui eleito coordenador do Diretório Acadêmico 1º de Maio, do curso de Direito da UFMA, juntamente com o colega Salvio Dino Júnior, que também foi meu colega de movimento estudantil secundarista lá no Dom Bosco. E esse envolvimento me trouxe, pelo fato também de ser filho de um professor, né, o professor Moacir Feitosa, e essa lida com a questão da educação em todos os níveis, desde da infância até nível superior,
terminou me trazendo esse apreço na minha época de estudante, por questões curriculares, a importância da gente debater o direito. Foi o caminho natural, eu acredito que foi o caminho natural por conta desse viés muito forte do Estado Democrático de Direito, né, de ver a Constituição de 88 nascer, de acompanhar o processo da Constituinte, né, de acompanhar o processo da primeira eleição para presidente pós-ditadura militar em 89, isso terminou me levando realmente para esse caminho. E na advocacia, veio a advocacia como função essencial à justiça, e dentro desse espaço eu sempre atuei em três frentes. Uma foram os movimentos sociais, advogando para a FETAEMA, Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, ONGs, Comissão Pastoral da Terra. Outro foi na Procuradoria do Município, que eu ingressei em 99, logo que eu comecei a advogar, e fiquei até 2004 na Procuradoria aqui de São Luís, e fui chefe da Procuradoria Judicial. E o terceiro foi a paixão pelo direito eleitoral, sendo advogado eleitoralista desde o ano 2000. Logo que eu iniciei a vida de advogado, já como jovem advogado, eu comecei a atuar também nessa seara eleitoral. Isso tudo me levou a alguns espaços, né, de advogar em eleições de prefeito, não só em São Luís como no interior do estado, eleições majoritárias de governador também, para cargos proporcionais, e, finalmente, a questão da graduação, da pós-graduação da academia, terminou me levando a ser convidado a ingressar na Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, da qual eu sou membro desde 2018. Então, esse aí seria o resumo um pouquinho da minha história, né? Também faço parte da Comissão de Advocacia Eleitoral da AB, atualmente sou o secretário adjunto da comissão, então eu sempre procuro ter esse viés da minha atividade advocatícia com a atividade acadêmica, docente, como professor universitário. Maravilha, uma história muito bonita e curioso, doutor Robert, é que a gente é colega já há um bom tempo lá na Universidade Selma, na docência, nos damos muito bem, conversamos eventualmente, e eu não sabia que a gente tinha tanta coisa em comum, né? Por exemplo, Neiva Moreira foi quem me abriu as portas no Rio de Janeiro. Eu comecei a estudar direito lá, me introduziu na Juventude Socialista do Partido Democrático Trabalhista. Eu tive o privilégio de ver vários discursos de Leonel Brizola na Cinelândia, no Rio de Janeiro, levado pelo Neiva Moreira, pelos cadernos do Terceiro Mundo que ele editava. Enfim, então a gente tem realmente muita coisa em comum. Participei aqui do movimento da meia passagem também, ainda adolescente na escola. Então, muito bacana que a gente tem histórias assim tão próximas. Daí, talvez, é que vem a nossa afinidade, sem que a gente soubesse disso, né? Já foi natural. Bom, vamos ao tema da nossa entrevista de hoje, que é democracia e crise de representatividade. O que exatamente quer dizer esse tema, doutor Robert? Eu vejo que a democracia, ela é o pilar de qualquer sociedade que defenda as liberdades, né? As liberdades nas suas diversas dimensões, desde as liberdades individuais, mas também as liberdades coletivas, né? Porque você não vai construir uma sociedade num nível tal de desigualdade que você vai dizer, eu vou conseguir ter minha liberdade individual se o nosso irmão, ele também não tem as condições mínimas de existência, né? O que no direito a gente chama do mínimo existencial, um mínimo de comida, um mínimo de teto para morar, de agasalho, de vestuário, mas também de educação, de saúde, de emprego, né? Então eu vejo que a questão da democracia ela está extremamente ligada, até no título 1º da nossa Carta Constitucional, com um dos princípios que nos regem, né? Dos princípios fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, ela é inata ao ser humano, né? Independentemente se a pessoa, o indivíduo, mora num país democrático ou não, num estado totalitário, autocrático, mas todos nós, enquanto seres humanos, temos direito a uma vida digna, uma vida em sociedade. Então, a democracia é esse pilar muito forte. Mas, vez por outra, nesses ciclos de evolução das democracias, vamos dizer assim, liberais,
para trazer um pouco do conteúdo do que o professor Yasha Monk fez na sua pesquisa, O Povo contra a Democracia, ou Levinsky no livro Por que as Democracias Morrem, a gente vê alguns ciclos em que pessoas que não têm interesse na conservação do Estado democrático de direito terminam até por meio das eleições capturando o Estado em momentos em que há a crise de representatividade. É justamente quando há o descolamento entre as demandas da sociedade, as demandas sociais, e os representantes que não ouvem ou que terminam tratando de outros interesses, que não são esses interesses que vêm das mais diversas camadas e segmentos da sociedade, e essa crise de representatividade perpassa pela existência dos partidos políticos, pelo grande descrédito que institutos como o IDEA ou então o Latino Barômetro nos traduzem como sendo uma das instituições mais desacreditadas se comparadas com ordem de advogados, forças armadas, igreja, etc. Então, pesquisar a democracia e a crise de responsabilidade no momento atual que nós vivemos, eu vejo como sendo algo fundamental. Nós temos aí várias iniciativas nesse sentido, e eu fico bem assim, à vontade de conversarmos sobre esse tema, tanto pela questão da atualidade, Geraldo, quanto por ser o tema que eu estou desenvolvendo na minha dissertação do mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Então, eu estou buscando entender esse processo, não só como um processo a nível de Brasil, ou a nível de América do Sul ou Latina, mas um processo também que tem acontecido na Europa. Basta a gente ver alguns partidos de extrema-direita chegando a espaços nunca antes, assim, nesse período democrático pensado, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-nazismo e pós-fascismo de Mussolini, mas a gente vê hoje um partido pós-fascista assumindo o comando do parlamento italiano, com a Giorgia Meloni. A gente vê um partido de extrema-direita em Portugal, que na última eleição passou de 1 para 8 representantes, o que para uma Assembleia da República do país é muito. E a gente vê movimentos aqui também no nosso país, nesse sentido de extremismo, que se vai para situações de negacionismo, de se negar a ciência, de se negar a importância da vacinação, de se negar a importância das instituições democráticas. Então, é um tema que realmente a gente precisa pesquisar, né? Precisa trazer à tona, no sentido de ver a importância que a democracia tem nas nossas vidas, na consecução das nossas liberdades, dos nossos direitos, dos valores mais caros da sociedade e a civilização humana, realmente, não? Perfeito. Bom, doutor Robert, o senhor aliou a palavra democracia à palavra liberdade. E eu acho a associação perfeita. Só que algumas pessoas não entendem assim, né? Vou trazer aqui 2 exemplos muito próximos, muito atuais. O primeiro, durante o auge da pandemia, em que todos eram obrigados a usar máscaras para proteção da saúde coletiva, alguns alegavam a liberdade individual de não querer usar a máscara, né? E o outro exemplo, esse bem mais atual mesmo, porque ainda está acontecendo nesse momento, que é a chamada liberdade de expressão, que alguns confundem como uma liberdade absoluta, sem limites, inclusive para atacar as instituições democráticas, para atacar a própria democracia, para propagar ideias nazistas, fascistas, que são todas essas atitudes consideradas criminosas. Então, eu queria que o senhor fizesse, por favor, a análise disso. Democracia é igual à liberdade, mas a liberdade ela não é absoluta. É isso mesmo, doutor Robert? Penso justamente nesse sentido, professor Heraldo, porque nós temos essa liberdade no sentido de uma liberdade que seja para uma convivência em termos civilizatórios, em termos cordatos, de urbanidade, de respeito, em que as posições antagônicas existam, mas que não dê imagem à intolerância, né? Nós temos aí escritos na filosofia, como Karl Popper, de que
Os intolerantes, quando assumem o poder, eles não toleram quem é tolerante, eles só vão querer governar com os iguais a si. Por isso, o extermínio de todo e qualquer posicionamento seja diferente. Já na democracia, esse sentido de liberdade é o sentido de tolerância, de respeitar a posição alheia, mas há limites, não é realmente uma liberdade absoluta. E eu começaria desse ponto, de trás para frente, no sentido de que existem vários estudos, inclusive o professor Rodolfo Viana Pereira, da UFMG, que atualmente está aqui na nossa Universidade Federal do Maranhão, ele, no instituto que coordena, o Instituto de Direito Eleitoral, ele tem uma série de publicações que, inclusive, são disponíveis gratuitamente na internet já há vários anos, sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. A liberdade de expressão, ela nos permite expressar o nosso pensamento livremente, mas a partir do momento que passa-se ao discurso de ódio, de extermínio daquele que seja antagônico a nós já ultrapassamos esse limite do que é a liberdade, estamos passando a uma situação de intolerância e de discurso de ódio que não está contemplado no sentido da liberdade no Estado democrático de direito. Não é porque se tem a liberdade que se pode fazer o que se bem entende. Liberdade não há de ser confundida com arbítrio, tá? Até porque nós temos limitações de condutas que as próprias leis definem como tipos penais, né? O próprio nazismo, e do ponto de vista até de decisões da nossa Suprema Corte, do STF, nós temos de não muita longínqua memória, salvo engano, já na década de 2000, uma jurisprudência em um habeas corpus em relação ao caso Elvanger, que era um editor de livros que queria publicar um determinado livro que tratava dos elementos de enaltecimento de Adolf Hitler. E a posição do nosso Supremo Tribunal Federal é que isso não é liberdade de expressão, justamente porque alimentaria essa intolerância, esse discurso de ódio. Então, a gente está passando por um momento delicado, mas que eu acredito que a gente vai conseguir trazer de volta a uma realidade, de repente sair dessa situação um pouco fora da realidade, ou situações assim que a gente tem até dificuldade de compreender alguns elementos, mas de que a gente volte a um centro assim de equilíbrio entre o que é a liberdade e diferenciando do que é o discurso de ódio, do que o que ultrapassa essa liberdade em nome da eliminação do antagônico. Não é isso que é liberdade. Liberdade é poder permitir que o outro pense de forma divergente, mas nós vemos até que ponto nós possamos chegar a alguma convergência. Afinal de contas, a nossa Constituição foi construída dessa forma. O conceito que o professor Wadi Boulos traz no seu livro, Curso de Direito Constitucional, ele é bem interessante no sentido da Constituição Econômica, não é? Porque a nossa Carta de 88 foi a primeira a separar o título da ordem econômica da ordem social. E, ao fazê-lo, ela traz verdadeiras diretrizes no âmbito macroeconômico, do ponto de vista de como é que a economia vai se dar, aliando liberdade de iniciativa, livre concorrência, mas com a defesa do consumidor, com a defesa do meio ambiente, da nossa soberania nacional econômica, da defesa das nossas riquezas naturais e da produção econômica no campo, na indústria do nosso país, e dentro disso nós conseguimos construir pela primeira vez um capítulo sobre política urbana, tratando de direitos da cidade, que a gente tem uma cidade ser uma cidade integrada, uma cidade em que nós possamos ter lazer, ter moradia, ter transporte, ter mobilidade, ter trabalho, desenvolver essas funções, cidades que possam ter o meio urbano e o meio rural, como é o caso da nossa São Luís, e que convive também com grandes empreendimentos, como é a questão da Vale, da Alumar, do escoamento de grãos que é feito pelo Porto Itaqui. Então, a gente precisa ter essa convivência. E na Constituição, no outro ponto, também, ainda na ordem econômica, nós tivemos um grande diálogo e um consenso em relação à política agrícola e à reforma agrária. De um lado estava a UDR, à época coordenada pelo atual governador do Goiás, o Ronaldo Caiado, e do outro lado estava o movimento de trabalhadores rurais, o movimento sindical, coordenado pela CONTAG.
Então, nós temos uma linguagem híbrida que traz tanto elementos de inclusão social, como elementos de um liberalismo, enfim, e isso foi um consenso construído na nossa Carta. E por que hoje esse sentimento de retrocesso? Que para que se tenha um, não se pode ter o outro. Por que não ter espaço na agenda para os antagônicos, dentro disso, poderem atuar livremente, né? Então, foi só um recorte, por exemplo, nesse aspecto do que você me perguntou. Maravilha. Doutor Robert Feitosa, advogado, especializado em direito eleitoral, professor universitário, conversando conosco hoje aqui no programa Direito no Ar. Doutor Robert, Estado Democrático de Direito. Como esse programa, a ideia dele não é que ele seja voltado para operadores do direito, embora, claro, muitos acompanhem, e sim para a população, então a gente precisa traduzir, às vezes, expressões que para a gente são fáceis de entender, porque fazem parte do nosso dia a dia, mas que para boa parte da população são incompreensíveis. Então, o que seria esse tal Estado Democrático de Direito que tanto se fala e tanto se defende? Bom, eu gosto muito de trazer a questão do Estado Democrático de Direito como uma inspiração na Carta Portuguesa. Eu terminei sendo um pouco influenciado pelos meus estudos lá, no sentido de que o processo de construção de uma Constituição é um processo de ruptura, é um processo revolucionário. Às vezes essa revolução ela ocorre até com a derrubada de um governo, como aconteceu com a Revolução dos Cravos em 74, lá em Portugal, onde houve uma junta militar que entregou o poder aos civis, e a Constituição de 76 portuguesa. O nosso processo aqui, embora a gente saísse também de uma ditadura, lá eles tinham Salazar e aqui a gente tinha uma ditadura militar, mas a própria Constituição que foi revogada, ela foi emendada para prever a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, a nossa revolução, depois de tanta luta nos 21 anos de ditadura, terminou se passando de uma ordem constitucional anterior para uma nova de forma, digamos, pacífica, né? Sem precisar derrubar o governo, fazer de uma forma mais traumática, né? Afinal de contas, quando a Assembleia Nacional Constituinte aqui no Brasil foi instalada, nós já tínhamos um civil na presidência, que é o nosso conterrâneo maranhense, presidente José Sarney. Nesse processo, tanto o Estado de Direito Democrático português quanto o Estado Democrático de Direito brasileiro, eles têm algo em comum, que é o momento em que se garante direitos fundamentais. É o nosso direito de ir e vir, é o direito à saúde, é o direito ao trabalho, ao salário mínimo, é o direito a uma jornada de trabalho, à folga semanal, é o direito ao acesso à justiça, o direito à propriedade, desde que ela exerça sua função social, que ela possa ser utilizada para o bem da coletividade. Então, todos esses elementos que estão, sobretudo, alocados ali a partir do artigo 5º da nossa Constituição, nos dão esse conceito do que é um Estado democrático de direito. É um Estado onde há eleições, onde há a divisão das atividades entre executivo, legislativo e judiciário, mas que também há fiscalização, porque nós temos o Ministério Público, nós temos tribunais de contas, nós temos o próprio legislativo fiscalizando o executivo, e quando o legislativo e o executivo fazem alguma coisa, nós temos o judiciário fiscalizando a ambos. Então, é o que se chama do sistema de freios e contrapesos, né? É o sistema onde há uma autovigilância, embora os poderes sejam harmônicos e independentes entre si, mas um vigia o outro para que nenhum se sobressaia e se rompa a normalidade institucional, o respeito. Então, eu diria assim para a nossa assistência, que o Estado Democrático de Direito é quando a gente delega um poder que é nosso, que a gente não vai poder hoje, 215 milhões de brasileiros, a praça pública, decidir o futuro do Brasil, numa Assembleia, mas a gente delega isso a representantes eleitos, que são os vereadores, os prefeitos dos municípios, são os deputados estaduais, senadores, governadores, deputados federais, presidente da República, a nível dos estados e do nosso país. E essa representação é que ela precisa realmente estar à altura do que a sociedade espera, né?
para poder ter acesso à saúde, à educação, à assistência social, à previdência, à cultura, ao desporto, ao meio ambiente sustentável, à proteção às crianças, adolescentes, aos idosos, pessoas com deficiência, aos povos originários, e tudo isso está na Constituição. Então, o Estado Democrático de Direito é esse ambiente que essa grande família do povo brasileiro ter condições de conviver harmonicamente e se desenvolvendo para o futuro, buscando empregos, buscando quem quiser empreender, ter o seu negócio, enfim, buscando esse equilíbrio, essa harmonia nos diversos campos da nossa vida, né? Perfeito. Bom, doutor Robert, é inevitável a gente falar sobre democracia e crise de representatividade, democracia e liberdade, Estado democrático de direito, sem tocar em outro ponto que tem muito a ver com isso tudo e que também é muito atual, que é a questão das urnas eletrônicas. Eu já tive a oportunidade aqui de entrevistar funcionários, servidores da Justiça Eleitoral, juízes eleitorais, e todos foram uníssonos em dizer que não há qualquer possibilidade de fraude, qualquer possibilidade de desrespeito à vontade popular nas votações feitas nas urnas eletrônicas, mas queria ouvir a sua opinião, como advogado e como professor universitário sobre esse tema. Pronto. Foi muito bem. Eu acho uma pergunta muito interessante. A oportunidade de esclarecer uma vez mais, junto já aos servidores, aos outros entrevistados, magistrados que você teve no programa, aqui uma visão de um advogado e de um militante, né, também nas eleições. Tá? A primeira eleição que eu participei já como adolescente e eleitor, que eu me alistei como eleitor aos 16 anos de idade, logo que eu completei. E a primeira eleição que eu votei aos 17 anos foi em 92, para prefeito, vice-prefeito e vereador de São Luís. E naquela eleição eu já funcionei como fiscal na minha seção. Foi a primeira experiência, assim, como estudante de direito naquela época, ainda não tinha me graduado, atuando ali como fiscal. Eu já havia acompanhado outras eleições, mas nunca assim dentro da sessão, durante todo o dia. O processo que a gente tinha era um processo muito rudimentar, eu diria, porque a gente tinha uma urna de lona, a gente tinha uma cédula de papel, e a gente tinha situações em que a cédula de papel, rubricada, obviamente, pelo presidente da mesa e pelos mesários, era preenchida pelo eleitor. Mas nós não podemos deixar de observar que, embora naquela época o eleitor pudesse ou colocar o nome do candidato ou o número do candidato, no caso das eleições proporcionais, o xizinho se marcava para presidente, para governador, para, salvo engano, senador, mas certamente deputado federal e deputado estadual, a gente tinha que preencher a mão. Para prefeito se marcava o xizinho, mas para vereador tinha que preencher a mão, de próprio punho, o nome do candidato ou o número dele. E nós sabemos que o percentual de eleitores analfabetos naquela época ainda era muito grande. O processo de universalização, de aumento da escolaridade do nosso povo brasileiro, ele vem aumentando ao longo do tempo, mas a gente ainda não conseguiu sequer erradicar o analfabetismo. E nós sabemos que o analfabeto, caso ele tenha interesse, ele também pode se alistar, ele tem um direito a votar, né? E, além disso, a situação da apuração precisava de um cuidado, porque a gente não sabia também a intenção das mesas apuradoras. O fato é que, encerrada a votação, essas cédulas de papel com a urna de lona iam para um local, geralmente era uma escola, às vezes ali até aquela área das arquibancadas do Estádio Castelão, funcionavam mesas apuradoras, mas, de repente, se a pessoa não entendesse, fosse mal intencionada, podia destinar o voto de um para outro. Os mapas de apuração eram preenchidos pelas pessoas. E ali, sem fiscalização, uma pessoa mal intencionada podia tirar o voto de um candidato e botar outro, e a justiça depois ainda sacramentar. Além da possibilidade da pressão sobre o eleitor pelas lideranças locais, que era o chamado voto carretilha, que a cédula já ia preenchida. O primeiro vinha, não votava, saía com a cédula, entregava lá na casa da liderança, e aí já vinha todo mundo votar com as cédulas previamente preenchidas, o que subvertia totalmente a vontade popular, porque ali era um voto de cabresto, era um voto impósito,
né? E as urnas eletrônicas vieram em muito para contribuir para o fim dessa possibilidade, porque o eleitor já ali chegaria lá a digitar o número do seu candidato, olhar a foto e confirmar o voto. E na eleição seguinte, municipal, em 96, eu já atuei, de certa forma, como equipe de estagiários do escritório da campanha de prefeito e pude acompanhar a primeira eleição em urnas eletrônicas. De lá para cá, eu participei de todas as eleições, professor Heraldo, como advogado, acompanhando meus clientes candidatos na capital, no interior do estado e até em outros estados, como Pará, Distrito Federal, Amazonas, etc. E tudo isso me fez perceber que é um processo seguro. Aqui, por exemplo, nas eleições de prefeito, nós fazemos uma situação que era uma totalização paralela. Diferentemente da cédula de papel, que você não tinha um resultado imediato, hoje, quando a urna eletrônica ela vai funcionar, ela passa por todo um processo que começa com a inserção da mídia, e isso é convocado a toda a sociedade, não só partidos políticos, Ministério Público, magistratura, mas representantes de candidatos e da sociedade, até de ONGs, e quem quiser acompanhar, pode ir lá acompanhar o processo de lacre das urnas. E essas urnas, esses lacres todos são rubricados pelos representantes que ali estão. A partir daí, no dia da eleição, quando a urna chega no local de votação, o fiscal, além dos mesários, os fiscais dos candidatos vão olhar se o lacre está preservado. Se não estiver preservado, nem se deixa abrir o processo, iniciar o processo de votação. Se pede até a substituição da urna, se for o caso. Estando preservado o lacre, se emite um primeiro boletim, que é chamado zerésima. Essa zerésima, ela vem com o nome de todos os candidatos a todos os cargos, de presidente a deputado estadual, como nós votamos esse ano, zerado, sem nenhum voto. É a certeza de que a urna está vazia. Durante o dia, a fiscalização acompanha o trabalho dos mesários, o processo de votação, a identificação do eleitor, e hoje nós ainda temos uma vantagem a mais, a biometria. A digital é única, não tem como alguém votar pelo outro pela digital. Então, a biometria também aumentou essa camada de segurança em relação à garantia de uma eleição limpa, honesta, com lisura. E, por fim, no encerramento da eleição, a gente já tem o processo de emissão do segundo boletim, que é o BU, o boletim de urna, que já traz o resultado daquela urna, da votação daquela urna. Então, nós, como jurídico de campanha, junto às coordenações, o que nós fazemos? Nós direcionamos os fiscais de sessões, ao final, os fiscais nos trazem para um coordenador do prédio todos os boletins das sessões, boletim de urna. Esse fiscal de prédio se dirige ao QG da campanha e lá tem uma equipe somando a votação de todas as zonas eleitorais da cidade, por exemplo, de São Luís. Então, enquanto o TRE está somando, fazendo a totalização, nós temos uma totalização paralela e nós checamos. E você pode ter certeza, de 96 até hoje, eu não conheço sequer uma ação judicial que venha discutir de forma a ter boa fé, de forma honesta, de forma séria, que alguma urna tenha sido violada ou o processo de votação não tenha se dado de forma segura. Até porque os candidatos não eleitos reconhecem que perderam. Se há alguma situação de alteração da normalidade, da vontade popular, as providências são no âmbito do abuso do poder econômico, do abuso do poder político, uso da máquina pública, a compra de votos, que ainda existe, mas essas questões são alterações feitas na vontade do eleitor por conduta humana e não no processo de votação eletrônico, não na segurança eletrônica do processo de votação. Então, o retrato que a gente tem é esse, de eleições respeitadas a nível internacional. O processo das urnas eletrônicas, a gente acabou de ter eleições aí para o parlamento norte-americano e a gente vê quanto tempo levou para que os partidos democrata e republicano, que são os dois principais partidos nos Estados Unidos, soubessem quem havia ganho no Senado e na Câmara dos Deputados.
e aqui a gente consegue ter o resultado da eleição na mesma noite da votação, né? Então, é um avanço grande, mas com segurança, com muita responsabilidade, com muito zelo por toda a equipe dos tribunais superior, regionais e cartórios eleitorais em nosso país. Eu só posso dizer que eu acredito, sim, nas urnas eletrônicas por vivenciar todas essas eleições e ver como os resultados se deram fielmente ao que realmente a população quis naquelas eleições. Perfeito. Dr. Robert, conversa certamente muito elucidativa, muito agradável. A gente teria outros temas a tratar, mas que vão ficar para uma conversa futura, por causa do nosso tempo que está esgotado. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação, e agora o espaço para suas considerações finais. Como o tempo passa rápido quando a gente está conversando sobre assuntos interessantes assim, ainda mais um assunto desse que me é muito caro e faz parte da minha vida praticamente cotidiana, inclusive como professor de direito eleitoral, né? Eu acredito que, a nível de considerações finais, o que eu posso dizer é que a gente acredite na democracia, de que a gente procure pesquisar, discutir, aprofundar as situações em vias de pensarmos aí. Em breve nós vamos ter um novo Código de Processo Eleitoral, bem atualizado, muito bem montado. A nossa academia pôde contribuir, não só ela, como outros, o IBRAD, o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, outras ONGs e institutos a nível de liberdade digital, o Instituto de Liberdade Digital. Então, a gente pôde contribuir nesse processo de construção do novo Código Eleitoral. Ele já foi aprovado na Câmara, agora será discutido no Senado. Provavelmente, a gente já vai ter o vigente para as eleições municipais em 2024, mas esse processo não pode ficar só nisso. Eu acredito que o protagonismo da sociedade ele é cada vez maior no sentido de cobrar dos representantes uma maior qualidade do que a gente chama de accountability, né? Que é a prestação de contas do representante com seus representados. E isso, a meu ver, passa necessariamente por uma discussão mais profunda, que o Congresso termina, vez por outra, trazendo, mas rejeita, que é a possibilidade da gente ter uma mudança, quem sabe. Eu, pelo menos, eu discuto bastante a questão do sistema distrital, da gente poder ter aquela liderança mais próxima da comunidade. Seria, em vez da gente ter o vereador de São Luís, mas a gente ter o vereador de São Luís que representa o Itaquibacanga, a cidade operária, a cidade olímpica, a zona rural 1, a zona rural 2, a região do São Francisco até o Coafuma, passando pelo Renascença, Ponta da Areia. Então, você criando distritos em que as pessoas saibam, o representante do meu distrito é o vereador ou a vereadora tal. E esses saibam também quem são seus representados e melhorem a sua situação de prestação de contas e formulação das propostas junto ao executivo, das propostas de leis municipais, aumentando uma qualidade de representação do parlamento. Esse aí ainda é um desafio que eu coloco aqui como sendo um tema para debate, além da gente ver se as federações partidárias irão melhorar essa distinção. É um tema que, quem sabe, numa outra oportunidade a gente possa analisar, depois que as federações começarem a atuar no parlamento no próximo ano, no sentido de que a gente consiga ter uma maior distinção entre a questões ideológicas de partidos mais à esquerda, centro, direita, né, no seu protagonismo no âmbito do parlamento, tanto a nível do Senado, quanto da Câmara dos Deputados, quanto das Assembleias Legislativas. E, no mais, eu só quero agradecer o seu convite, fiquei muito honrado, estou muito satisfeito de poder falar sobre democracia e crise de representatividade e estou à disposição para outros convites, meu amigo. Um grande abraço e tudo de bom para você e para a nossa assistência. Espero ter contribuído um pouco mais com esse debate. Certamente. Eu que agradeço pela sua disponibilidade em conversar conosco e logo, logo vamos voltar a conversar sobre temas correlatos a esses que discutimos hoje. Nós conversamos com o Dr. Robert Feitosa, advogado e professor universitário, sobre democracia e crise de representatividade. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro
dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da violência contra a mulher. O último levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 1 em cada 4 mulheres brasileiras sofreu alguma violência psicológica, física ou até estupro em um período de 12 meses. 1 em cada 4. Dezembro de 2020, Rio de Janeiro. A juíza Viviane Vieira do Amaral é morta a facadas pelo marido no meio da rua, em frente às filhas, crianças pequenas. O assassino está preso desde então e vai ser julgado no próximo dia 10. O crime chocou o país e motivou o CNJ a criar o prêmio Viviane do Amaral. O objetivo é estimular iniciativas que combatam a violência de gênero. Neste ano, os premiados foram, na categoria Tribunais, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, com o projeto Botão do Pânico. Na magistratura, o juiz Alexandre Machado, de Alagoas, com o projeto Justiça que Sabe Prever, Acolhe para Empoderar. No sistema de justiça, o Ministério Público do Acre venceu com o projeto o Observatório de Violência de Gênero. Entre as organizações não governamentais, o premiado foi o Centro de Defesa da Vida Irmã Edviges Rossi, da Diocese de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Na categoria mídia, o vencedor foi o podcast Atena, Elas por Elas. E na categoria Produção Acadêmica, o estudo O Testemunho Midiático e os Crimes de Feminicídios. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juíza Renata Gil, recebeu o prêmio honorário pela campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. O prêmio é apenas uma das iniciativas da Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência doméstica. Inúmeras iniciativas no âmbito dessa política redundaram em alterações legislativas e refletiram também na implementação de programas por parte de tribunais que acabam por tornar mais efetivo. Um exemplo disso é a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que são 3 semanas ao longo do ano, onde há uma priorização por parte dos tribunais de processos envolvendo feminicídio e processos envolvendo violência doméstica. Apesar dos avanços, o CNJ reconhece que o caminho ainda é longo. E esse caminho, ele passa
por uma estrutura judiciária que possa ser um pouco mais acolhedora, de modo a propiciar que as mulheres se sintam mais confiantes e confortáveis para superar esse enorme desafio que é o de buscar a justiça numa situação de vulnerabilidade tão grande, quando muitas vezes o agressor está dentro do próprio lar. Passa também pelo aumento do número de varas especializadas. Hoje nós temos 145 varas e juizados especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é um número ainda, infelizmente, pequeno para o tamanho da necessidade. Basta notar que, quando se agrega dados do Disque 100, do 190 e do Disque 180, o motivo número 1 pelo qual as pessoas acionam a polícia no Brasil inteiro é a violência doméstica. Então, há uma necessidade grande do Estado ampliar, e do Poder Judiciário de ampliar essa rede de acolhimento. A criação da Ouvidoria Nacional da Mulher em março deste ano é considerada um dos passos importantes no combate a essa violência. A prioridade da ouvidoria é prevenir tragédias como a que vitimou a juíza Viviane do Amaral. Nós atendemos todos os tipos de solicitações das mulheres e fazemos os encaminhamentos. Aí a rede funciona. A rede, na verdade, a rede que eu digo todo o Estado, a rede de apoio. Talvez não seja um caso da ouvidoria do Tribunal de Justiça, e sim um caso da Delegacia da Mulher. Nós encaminhamos para a ouvidoria da Delegacia da Mulher. Talvez seja um caso que ela precisa de ajuda na Defensoria Pública. Nós encaminhamos, então, aquela demanda para a Defensoria Pública. E nós já conseguimos instalar no Brasil inteiro 34 ouvidorias das mulheres nos tribunais de justiça. Nesse mês de novembro, vamos inaugurar mais 8 ouvidorias das mulheres nos tribunais do nosso país. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Renata Gil, juíza e presidente da AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Converso também com Alexandre Machado, juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas. E ainda com Cristiane Leitão, secretária-geral da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB. E é exatamente com a doutora Cristiane que eu começo a entrevista. Antes de mais nada, muito obrigado aos três pela participação aqui no Link CNJ. Doutora Cristiane, eu pediria que a senhora dimensionasse a violência contra a mulher no Brasil. Ela hoje é menor do que era 20, 30, 40 anos atrás? Houve avanços significativos ou não? Falar em avanços é falar diretamente na Lei Maria da Penha. Eu acho que esse é o nosso marco maior que delimita todas as ações. A violência contra a mulher, ela é uma questão estrutural, uma questão social, que vem muito da nossa sociedade. E, a partir desse conceito estabelecido pela Lei Maria da Penha, a gente tem trabalhado todo um corpo de ações e um corpo de estruturas para combater e levar informações contra a violência doméstica. Esse é um problema ainda muito sério na nossa sociedade, em que, de mãos dadas, a sociedade, o judiciário e o executivo precisam trabalhar juntos. Mas avançamos. Existe, sim, um grande avanço. O problema ainda existe, mas muitas são as ações que estão se colocando, iniciativas, até como a própria iniciativa do Prêmio Viviane Amaral, que levam orientação e informação à sociedade. E só é através do conhecimento dos seus direitos, da atuação das instituições, que a gente pode trabalhar um futuro melhor para as nossas mulheres e crianças. Doutora Renata, eu lhe faço a mesma pergunta. Houve avanços? Se sim, quais foram e em que medida? Houve avanços. O Brasil, apesar de ser o 5º país que mais mata mulheres no mundo, fica atrás de Rússia, Guatemala, Venezuela, Honduras, países que não cumprem tratados de direitos humanos. Nós temos uma legislação que é muito vanguardista, que é a Lei Maria da Penha, que foi mencionada e que tem sido modificada, tem sido densificada pelo nosso legislativo de uma forma muito contundente. As bancadas, tanto da Câmara e do Senado, femininas, têm depurado essa legislação. A própria MB trabalhou
no ano passado em conformidade com essas bancadas, e nós conseguimos aprovar 2 diplomas que, para mim, são importantíssimos. Um é a 14188, que trata do Código Sinal Vermelho, mas também que criminaliza a violência psicológica. É um texto que estava há 7 anos no parlamento em discussão e a gente conseguiu colocar ele em votação num prazo de 4 meses, um prazo recorde. E uma lei muito importante, que é a 14.164, também de 2021, que determina que uma semana no mês de março, nas escolas, a gente tenha dedicada ao combate à violência contra a mulher, e que na grade do ensino básico o MEC providencie, né, o ensino de combate à violência contra a mulher para todas as nossas crianças. Eu acho que isso é paradigmático, isso vai mudar as gerações futuras, e entendo que essas modificações, e mais as campanhas todas, a união de esforços, né, entre todos os tribunais brasileiros. A gente viu no Prêmio Viviane Amaral quantas iniciativas do sistema de justiça importantes para melhorar a condição das mulheres, não só o combate à violência, mas também para promover a igualdade de gênero. A gente entende que quando há igualdade de gênero, a gente diminui a violência. Então, são iniciativas que têm sido apresentadas, e eu acho que muito em razão da pandemia, que escancarou os números gravíssimos, né, o aumento da violência contra a mulher nesse período em que elas ficaram encarceradas com seus agressores, fez com que a sociedade toda se mobilizasse e criasse novos mecanismos para a proteção das mulheres e colocasse luz a esse problema que ficava debaixo, era uma poeira debaixo do tapete. E o senhor, doutor Alexandre, e a doutora Renata Gil, têm uma experiência interessante no combate à violência contra a mulher. Ambos foram agraciados com o prêmio Viviane do Amaral. Então eu pediria que o senhor primeiro nos dissesse exatamente com que projeto, com que iniciativa o senhor conseguiu esse prêmio. O que foi exatamente o projeto que o senhor liderou? Nós apresentamos esse projeto, que é um fluxo de trabalho no qual a mulher, ela, ao chegar no juizado, ela é inserida num grupo de acolhimento. Nesse grupo de acolhimento, a gente faz uma entrevista individualizada, no caso, a equipe disciplinar faz uma entrevista individualizada com essa mulher, e com base nessa entrevista individualizada, nós fazemos uma avaliação socioeconômica. E as medidas protetivas, por sua vez, são mapeadas. E com base nesse mapeamento, nós elaboramos um mapa da violência. E aí esses 2 estudos, tanto a avaliação socioeconômica quanto o mapa da violência, nós cruzamos os dados e passamos a discutir essas informações com a rede de proteção. Patrulha Maria da Penha, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e assim por diante. Então, toda a rede de proteção, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, nós sentamos com a rede de proteção local e discutimos esses dados e buscamos ações voltadas para o enfrentamento dessa violência doméstica, mas analisando a situação regional, analisando a situação da comarca de Arapiraca. Então, por exemplo, um dado, e tantos outros indicadores que eu poderia pontuar aqui, mas o indicador é, por exemplo, os bairros mais violentos. Então, o mapa da violência, ele me indica quais são os bairros que estão tendo mais situações de violência doméstica familiar contra a mulher naquele ano. Nós fazemos um mapa todo ano, né, e uma avaliação socioeconômica também todo ano. Então, ao buscar essa informação, os 5 bairros mais violentos, a gente senta com a Patrulha Maria da Penha, a gente senta com o município, enfim, a gente começa a estabelecer políticas e ações voltadas para esse bairro, para fazer com que ações como palestra, né, em unidades de saúde, nas escolas, em creches e assim por diante, a gente possa estar realizando dentro desses bairros. E aí, por meio dessas ações, que a gente consegue, de alguma forma, fazer um enfrentamento mais efetivo. Doutora Renata, eu pediria que a senhora agora falasse sobre a iniciativa que motivou o prêmio. A prática, né, premiada foi exatamente a campanha Sinal Vermelho, que foi uma campanha que foi realizada com o Conselho Nacional de Justiça. Ela foi iniciada na gestão do ministro Dias Toffoli e aconteceu exatamente porque eu assistia na TV os números da violência aumentando. Eu liguei para o ministro 11 horas da noite, enquanto todos nós estávamos em isolamento social severo, e perguntei se nós não podíamos fazer uma campanha rápida
no sistema de justiça, já que eu me preocupava com as mulheres que estavam com os seus agressores em casa e não tinham local para denunciar. As delegacias estavam funcionando em regime de plantão, os fóruns também, as defensorias atendendo no meu estado, por exemplo, por e-mail, no Rio de Janeiro. Como que elas denunciariam? Os escritórios de advocacia também ainda fechados. E aí surgiu a ideia de usar as redes de farmácias e ele imediatamente aceitou fazer a campanha. No dia seguinte, montou o grupo de trabalho. Foi uma campanha que, antes de ser lançada, ela ganhou as ruas, ganhou as redes sociais. Então, isso foi muito importante para que ela fosse aceita pela sociedade. É um sinal vermelho na palma da mão em que a mulher pede socorro imediatamente. É um impulso para que ela tenha coragem de denunciar. A gente sabe que muitas mulheres ainda não têm coragem de denunciar, e se tornou uma política pública. Eu acho que o mais bonito disso, eu acho que esse foi o motivo da premiação, que através do pacote Basta, que a MB apresentou ao parlamento, que contém a criminalização da violência psicológica também, como eu falei, nós aprovamos essa política pública de norte a sul do país, e que agora está sendo internacionalizada, né? Eu tenho levado a campanha para outros países, para que a gente tenha um código único, um dia, e que todas as mulheres saibam como denunciar os seus agressores, já que isso é um fenômeno que não é só brasileiro. A violência contra a mulher é um fenômeno também mundial. A OAB tem trabalhado a partir das suas comissões temáticas. Nós temos um núcleo no Conselho Federal, que é a Comissão Nacional da Mulher Advogada, hoje capitaneada pela nossa colega advogada, a doutora Cristiane Damasceno, e em todas as subseções da Ordem dos Advogados no Brasil, temos Comissão da Mulher Advogada, que tem uma pauta específica sobre as questões de violência. Inclusive, nossa campanha nacional esse ano é a Advocacia Sem Assédio. Então, a pauta da violência ela é tratada não só para a classe, dentro de uma visão de orientação, até de um norte para a atuação advocatícia dos nossos colegas advogados e advogadas, né, com orientação de muitos colegas magistrados que vêm e nos orientam nos 4 cantos do país, mas em especial as comissões temáticas, elas levam orientação jurídica de forma gratuita, voluntária, para as localidades mais carentes. E através desse projeto de levar informação, damos as mãos a todas as instituições que compõem a rede de proteção nos seus estados, para levar, assim, a conscientização de que a denúncia é necessária, que só através da informação e da educação a gente vai conseguir fazer a diferença. Então, prêmios como esse da doutora Viviane Amaral são simbólicos e marcam a conscientização que precisamos ter de que a violência precisa ser combatida e a violência é um problema social. A OAB, no seu papel cidadão, está atuante e consciente da realidade de que a violência doméstica precisa ser tratada diariamente. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.